Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Interpretando a Física e bora interpretar. Bom, estamos aqui com a questão 91 do Enem de 2021 do caderno amarelo. Vamos lá. Bom, novamente vamos começar pela pergunta. Quem não viu o vídeo anterior onde eu falei do porquê iniciar pela pergunta as questões das exatas, então confere lá. Bom, a pergunta diz: essas componentes harmônicas apresentam iguais amplitude e velocidade, amplitude e frequência, frequência e velocidade, amplitude e comprimento de onda, frequência e comprimento de onda. Então já temos noção do que a gente já está querendo procurar ao ler o texto e tirar algumas informações importantes. Vamos lá. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica, ou timbre, no corpo que a produz. Então nós temos aqui as três componentes, A, B, C, e o formato da onda do som complexo. Vamos então tirar algumas informações do texto. Na física existem funções de ondas, tem a parte real e a parte imaginária, que é a parte complexa, onde ela não tem interpretação física, né? Não tem sentido físico. Mas aqui esse complexo está ligado à não trivialidade ou à não facilidade no entendimento de uma onda. Então aqui nós temos ondas mais simples na A, na B e na C, e na onda resultante nós temos esse treco aqui bem diferente. Em ondas senoidais, você precisa lembrar que essas ondas elas são oscilantes, como está aqui, ó. E uma função de onda que representa essa característica é a função seno. Vamos relembrar aqui rapidinho. Θ, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A função seno ela varia entre 1 e menos 1. E ela tem a seguinte forma. 1π sobre 2, seu valor é máximo. Depois passa em 0. Vem o seu valor mínimo. Depois retorna a 0. Então você tem a função seno que ela está variando em 1 e menos 1. Uma função senoidal. Vejamos então a pergunta novamente. As componentes harmônicas se apresentam iguais amplitude e velocidade? Então aqui nós temos que relembrar algumas características. A amplitude nada mais é a intensidade do seu sinal. Isso aqui é chamado de amplitude. Ou seja, você repare que a função seno ela varia de 1 e menos 1. O maior valor que ela consegue e o menor valor que ela consegue atingir, né? A intensidade dessa função. Então isso é chamado de amplitude. E a velocidade, a gente precisa lembrar da nossa velha amiga, a fórmula, em que a velocidade numa corda é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. V igual a lambda F de frequência. O comprimento de onda ele é dado à distância entre duas cristas, dois vales ou pontos semelhantes no mesmo movimento, vamos dizer assim. Por exemplo, este ponto aqui ele é diferente desse aqui. Concorda? Mas este ponto aqui ele é similar a este ponto aqui. As duas respostas, seno de 0 é 0 e seno de 2π também é 0. Então, qual que seria o correspondente deste ponto aqui de cima? Você teria que continuar a sua função e o correspondente dele estaria aqui. Isso aqui é o seu lambda. Da mesma forma que isso aqui também é o seu lambda. Então, o lambda, esses dois pontos no alto aqui são chamados de crista. Este ponto aqui é chamado de vale. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, dois vales ou dois pontos semelhantes da onda. E a frequência é a quantidade de vezes que um movimento é repetido num intervalo de tempo. Então, nós temos aqui, ó, daqui até aqui é um movimento. Você repare que, ao ele continuar aqui, seria semelhante ele estar iniciando novamente.
Tá vendo? Aqui ele pode continuar, este movimento aqui estaria se repetindo aqui para frente. Então a frequência é quantas vezes um movimento se repete em intervalo de tempo. Bom, agora acho que podemos resolver. Então vamos lá. Essas componentes harmônicas apresentam iguais. Então ele está querendo falar da componente harmônica A, B e C. Ele não falou do formato de onda de som complexo. Elas têm a mesma amplitude? Bom, amplitude é intensidade máxima de sinal. Então o que nós podemos fazer aqui? Vamos ver. Aqui é o início dela. Qual que é a intensidade máxima de sinal? 1, 2 risquinhos para cima. Vamos conferir? Tem que ser o mesmo para baixo. Né? Em módulo. 1, 2 risquinhos para baixo. Beleza? Em módulo, ela está variando de 2 unidades. A componente harmônica B. Vamos lá. Ela começa aqui. Ela tem 1, 2 unidades para cima. E 1, 2 unidades para baixo. E a componente harmônica C? Vamos ver. Ela começa aqui. E tem 1, 2 unidades para cima, 1, 2 unidades para baixo. Beleza. A amplitude da onda das componentes harmônicas ABC são iguais. A velocidade. Bom, lembre-se, aqui estamos falando da velocidade numa corda dado pelo comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda na componente harmônica A é dado daqui até aqui, ou daqui até aqui. Na componente B é daqui até aqui, ó. Olha como é que encurtou. E da componente C, encurtou mais ainda. Isso se dá por quê? Observe esse exemplo aqui de cima. Eu vou pegar esse comprimento de onda que está aqui e vou encurtar ele, fazendo essa crista chegar para cá. O que aconteceria? Encurtamento. Aqui o desenho ficou feio, mas dá para entender. Eu teria um encurtamento dos comprimentos de onda, mas os meus movimentos se repetiriam mais. Por exemplo, eu tenho um início aqui. Quando chega aqui, ela inicia outro movimento. Quando chega aqui, ela inicia outro movimento. Quando chega aqui, ela inicia outro movimento. E assim sucessivamente. Então, ao diminuir um comprimento de onda, a minha frequência precisa aumentar. Tomando o exemplo que eu estou numa mesma corda. A corda ela não se modificou. E olha que interessante. Aqui no texto ele fala: a figura representa 3 componentes harmônicas e a composição restante construída em uma mesma escala por um instrumento sonoro. O instrumento não mudou. Um instrumento pode ter várias cordas, mas é o mesmo instrumento. Então vamos supor que eu estou tocando apenas uma corda desse instrumento, a corda Mi. À medida que eu diminuo o comprimento de onda dessa corda com meu dedo, o som vai tendo uma frequência maior, que a gente chama de som alto. O som vai ficando mais agudo. Mas a velocidade dessa corda ela tem que continuar a mesma, ela não pode mudar. Então eu diminuo o comprimento de onda com o meu dedo na corda, pressionando, e a frequência de onda aumenta. E é isso que está acontecendo. Ao diminuir o comprimento de onda, a frequência ela aumentou. E ao diminuir o comprimento de onda mais ainda daqui para cá, a frequência também aumenta. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ver as outras questões, o que está acontecendo aqui? A amplitude na letra B nós já vimos que está correto. E a frequência? Lembre-se, ele representa componentes harmônicos que sejam iguais. A frequência nós já vimos que é diferente. Aqui, ó, nós temos um movimento que se inicia, depois ele se inicia, depois ele se inicia. Aqui começa aqui, aqui já inicia, aqui já inicia, aqui já inicia, já inicia. A frequência aqui é muito maior. E aqui na componente harmônica C nem se fala. Então a frequência ela muda. A frequência nós já vimos, ela muda. E a velocidade, beleza. Porque vamos supor que nós estamos numa mesma corda. A velocidade na mesma corda é a mesma. De acordo com que a frequência e o comprimento de onda eles ficam se alterando. A amplitude, beleza. O comprimento de onda ele permanece iguais? Não, nós já vimos. Ó. O comprimento de onda daqui é maior que esse, que é maior que esse. E a frequência e o comprimento de onda, eles são iguais? Não. A frequência e o comprimento de onda são diferentes nas outras letras. Beleza? Valeu!